Então, agradecida por estar nessa casa, que há muito tempo eu não vinha, né? Mas que traço um grande carinho. Eu separei para nós, eu não posso atribuir a mim essa conquista. Eles me indicaram lá o dedinho, o livro, a página, e cai bem, até um pouco com o que estava sendo conversado aqui anteriormente, que é do livro Conflitos Existenciais, da série psicológica da Joana de Ângeles, né? De Valdo Franco. E no capítulo, não é por capítulo, mas é no título, é no capítulo 16, que fala sobre o estresse. Eu tenho ouvido, e acredito aqui que se eu perguntar, quem aqui nessa semana, nos últimos 8 dias por aí, não se sentiu estressado ou ansioso com alguma coisa? Será que ninguém aqui vai se colocar dizendo eu me senti? Será que todos nós estávamos assim, só esses últimos 10 dias, na paz, na tranquilidade, tudo maravilhoso? Eu, pelo menos, não. Tô sempre puxando a orelha, mas infelizmente eu às vezes ainda entro no trânsito e digo, calma, Maureen. Calma, Maureen. Aí eu falo comigo, né? Dou umas bronquinhas, calma, sai de casa mais cedo, aí tu não te estressa. Que a gente também tem que aprender a lidar, né? Mas a gente, como ainda é muito imperfeito, acaba caindo nas armadilhas, seja da acomodação, seja da dispersão, seja de assumirmos muito mais do que podemos. E esse é um dos traços da nossa conversa de hoje. Por que as pessoas estão reclamando tanto que o tempo passa rápido? Vocês já ouviram? Não tem quem não diga assim, meu Deus, já estamos em junho, já é julho, semana que vem, metade do ano passou e eu não vi. Olha, eu já fiz até o teste. O relógio continua batendo 60 segundos, 1 minuto, 24 horas. 1 hora e, por total, 24 horas. Num dia. Então, eu acho que é a mesma coisa desde que eu me vi por gente entendendo da hora. O relógio não mudou. Então, o que mudou? Por que parece que esse um dia nosso é tão curto? E por que a gente está tão estressado, como é que eu falei? Ansioso, né? Tá sempre correndo atrás, tem que ser. Por que estamos tão mediatistas? Porque se alguém manda, eu não vou nem dizer ligar, porque ligar é coisa do passado, né? Mas se alguém manda uma mensagem, um WhatsApp para ti, de voz ou escrito, já tá querendo a resposta até antes de terminar de digitar, né? Nem enviou, já tá esperando a resposta. Por quê? Por que tem que ser para ontem? Aí a gente começa a fazer várias avaliações, né? E eu comecei a me recordar, por exemplo, né, para trazer coisas mais próximas, quando o Brasil foi descoberto, quando os imigrantes começaram a vir para cá, quando alguém saía para fazer uma viagem, quanto tempo se levava para ir de um lugar ao outro? Quanto tempo um avô levava para saber do nascimento do seu neto? Quando moravam em cidades diferentes,
em estados diferentes ou em países diferentes. Imagina no nosso Brasil que cabem vários países, né? Então, pensa, uma pessoa que veio para o sul com o marido e deixou a família lá no Nordeste, no Norte, na Bahia, por exemplo, que foi uma das primeiras colonizações, né? Quanto tempo para se obter uma comunicação, uma carta que seja, avisando de que lá no sul nasceu o neto do seu fulano lá do Nordeste. E aí? E qual era o problema? De se saber que o neto teria chegado 1, 2 meses depois, ou 4 meses, né? Quando se atravessava o Atlântico. E aí? Nada. Eles ficavam felizes, quando podiam, né? Iam ao encontro da filha, do genro, do neto, por exemplo, levavam os presentes e assim, quando podiam, pelo menos uma vez ao ano se encontravam. E mantinham o afeto, o respeito, né? Que era necessário para aquele período. Por que hoje a gente não consegue ficar 5 minutos sem obter a resposta de alguém? Porque nós queremos mais, mas nós não conseguimos mais fazer, mais do que já estamos fazendo. E essa insatisfação faz com que nós acabemos colocando a culpa no tempo. Mas o tempo não é o culpado. Só me dê uma aguinha, por favor. O tempo não é o culpado. O culpado somos nós. Em primeiro lugar, espíritas, acordem. Maureen, acorda, né? A nossa vida, o nosso para sempre não é aqui. Então a gente não tem que correr para terminar tudo aqui, porque aqui não vai terminar, nós vamos ter continuidade. E isso já deveria ser o suficiente para que nós desacelerássemos. Mas não, a gente vai com tanta fome ao pote que parece que não vai ter mais comida. Mas não, tá ali. O saquinho da ração tá sempre cheio, né? O vidrinho da farinha tá sempre no armário. A água tá na bica, é só ferver e fazer o pirão d'água. Passar fome ninguém passa. Mas infelizmente, o que está acontecendo? Alguns, por querer servir mais, se dispor mais de si mesmos para os outros, né, para a comunidade, tudo muito louvável, é claro. Outros querendo adquirir mais, viver mais, aproveitar mais, porque tudo vai acabar amanhã. Pobres, né? Como dizia Jesus, quem sou eu para falar isso? É ele que falou, ele que tem esse poder. Pobres e ignorantes que não sabem o que fazem, porque não conhecem. Ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer, né? Que a vida, ela vai continuar, gente. Então a gente não precisa, sabe aquele estresse de querer terminar uma faculdade que é de medicina, que se faz em 5 anos, querer fazer matéria de manhã, de tarde, de noite para se formar em 4? Eu não fiz medicina, pelo menos não nessa vida, mas se já é loucura, né? Todo mundo diz que é um curso que é muito difícil, que estuda muito e tal. Em 5 anos já tem muitos que prolongam para mais, porque não conseguem dar conta
naqueles 5 anos exatos, né? Que depois tem mais ainda para estudar. É 5 ou 6, né? Já não sei mais. 6, já errei também. Estou fora da faculdade há muito tempo. Aqueles 6 anos, imagina tu querer converter isso para menos. Né? Porque eu quero me formar logo, porque eu quero trabalhar logo, porque eu quero ganhar logo, eu quero me estabelecer logo, e aí vai querendo e vai querendo. Para quê? Por quê? Primeiro, né? Para quê e por quê? Porque às vezes a gente entra no modismo. E é engraçado que a moda é tão penetrante que aí a gente entra na moda também da depressão, do estresse, da descoberta do TDAH, né, que é o transtorno dissociativo e hiperatividade e tal. Então, assim, a gente começa a descobrir várias falhas, às vezes, em nós mesmos, no nosso sistema físico, mental, emocional. Mas sabe por quê? Tirando aqueles que realmente nascem com deficiências em áreas neurológicas, porque a gente está exigindo demais. E aí, daqui a pouco, ou dá aquela crise de estresse, de perturbação, que acaba tendo que ir fazer um tratamento porque está tremendo, já não está dando conta de nada, ou dá o inverso. Você para tudo e não consegue fazer mais nada, que é a depressão profunda, que é a sensação de não conseguir. Eu não consigo, eu não tenho força, eu esgotei. E aí, claro que a gente sabe que vão várias questões que podem nos levar, e o tempo é curto, assim, senão a gente poderia ficar aqui discutindo várias razões, né? Muitas que nos levam ao estresse, à ansiedade, à fadiga, a doenças físicas, a doenças emocionais, a doenças neurológicas e assim sucessivamente, da alma, do corpo, né? E no livro nós temos assim um apanhado nesse capítulo 16 que fala então sobre a terapia para o estresse. E eu anotei umas coisinhas aqui que eu achei bem interessante para partilhar com vocês. Depois eu vou ler, eu inverti, eu vou ler mais o final e depois eu vou trazer o começo, porque o começo ele fecha realmente assim a questão dessa consciência que nós temos que estabelecer em nós. E aí, nesse pedacinho, ele diz assim: o ser humano necessita do trabalho que o dignifica, mas também do repouso que lhe renova as forças e faculta-lhe reflexões para o bom e compensador desempenho. Né? Por quê? O que a gente faz? Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho enteado, eu tenho marido, eu tenho esposa, seja, eu tenho que pagar a prestação da casa que eu comprei, ou eu preciso ainda ter uma casa, eu preciso trabalhar, preciso comer, enfim, né? Trabalhar, todos nós precisamos. Porém, desse modo, é impositivo para a preservação ou conquista da saúde. Que se estabeleçam períodos para férias, para relaxamento emocional, para mudanças de atividades, para exercícios físicos liberadores das tensões orgânicas e psicológicas.
agilizando o corpo mediante caminhadas, massagens, natação, com a mente liberada dos problemas contritos. Porque assim, eu tenho que fazer. Então, aquela história, o carro tem que ir mais longe, mas eu não quero botar, não tenho tempo para parar no posto de gasolina para botar gasolina. Ora, o carro vai parar. Se tu não parar para abastecer, pelo menos da gasolina, tu não vai andar. E olhe lá se tu não tirar um tempo para trocar o óleo, porque o motor também vai... Se a gente encontra tempo para ir no posto de gasolina, abastecer o carro, que é importante, trocar o óleo dele, que é importante, calibrar os pneus, que é importante, por que a gente não tem tempo para cuidar da nossa gasolina, que é o nosso alimento? Por que a gente não tem tempo para cuidar da nossa mente, que é o nosso óleo lubrificante? Porque a nossa mente, tudo que ela pensa, se esparrama pelo nosso organismo físico, espiritual, mental, né? Lubrifica tudo ou enrijece tudo na falta desse pensamento, dessa mente lubrificada. E como é que se lubrifica a mente? Não precisa ir lá no posto e colocar óleo pela orelha, não. Basta parar, serenar. Nós moramos numa ilha. Não precisamos nem ter piscina. Basta ir no mar. Hoje até coqueiros dizem que já está própria para banho. Quer dizer, tem praias muito próximas de nós para a gente dar uma nadada ou dar uma caminhada com os pés na areia, molhando no mar, respirando, relaxando, lubrificando a nossa mente, alimentando o nosso espírito. Um tempo para fazermos uma refeição que seja ou talvez só para aquele dia, ou quem sabe para a semana toda em forma de marmitas saudáveis, porque até é moda, não é mais coisa de pobre levar comidinha de casa. No meu tempo, quando a gente não comprava no recreio a merenda, é porque a gente era pobre, né? Trazia pão com manteiga de casa, era pobre. O Nescau, dentro da garrafinha, era pobre. Agora não, gente, agora é chique, então a gente nem precisa se sentir diminuído. Para quem tem esse problema, né? Porque ninguém deveria ter esse problema. Cada um tem que cuidar de si. Ontem eu escutei isso, né? O outro é o outro. O problema do outro é do outro. Já está dizendo, a gente porque o problema dele está me sufocando. Mas como? Como assim? Tu vestiu a camisa dele que é menor em ti e aí te apertou? Porque se o problema é dele, como é que vai a mim sufocar? Se ele me pedir ajuda, eu vou auxiliar, participar. Mas o problema vai continuar sendo do outro. Porque o outro fica me olhando. Tá, e de quem é o olhar? Do outro. O olho é dele, ele olha para onde ele quiser. Agora cabe a ti te importar ou não dele estar olhando. E como somos seres ainda muito bobinhos e inseguros, nós achamos assim, tá vendo? Tá olhando para mim, porque não gostou do meu colarzinho hoje que eu quis botar para me enfeitar, né? Ou porque tá achando que a minha marmita é muito feia. E por aí afora. Aí a pessoa tá dizendo assim, ai, que lindo aquele colar da Maureen. Ai, aquela comida dela parece estar tão saborosa. E eu tô aqui
Pensando tudo ao contrário, né? Me martirizando, sofrendo, optando por sofrer, a pura mártir a vida inteira. Ninguém me vê, ninguém me entende, todos me julgam. É o outro. A palavra outro, ela diz tudo. Ah, porque aquele outro estava me olhando. O problema dele é ele, é outro, não é tu. Tu é que tem que te olhar. Tu está feliz contigo? Tô. Então tá bom. Tu não está feliz? Então vai ficar. Depende de quem? Não é do outro. O outro não pode tecer a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Nós é que construímos. Então, nós, por exemplo, espíritos, também temos o defeito de, às vezes, querer, né? Aí eu tenho que participar disso, tenho que participar daquilo, porque a casa está precisando daquela ajuda, porque lá a outra casa pediu isso, eu quero ir lá porque eu quero participar, porque eu tenho que me doar. Nós temos. Mas nós temos que nos doar a todos, mas principalmente aqueles que estão os próximos, mais próximos, porque muita gente vai auxiliar lá fora e esquece de quem está dentro. E para conseguirmos fazer o todo que queremos, mas mantermos o equilíbrio que necessitamos, temos que então ter organização e fazer dentro do possível. Porque senão nós todos estaremos adoecidos. E aí, olha só, Joana continua dizendo assim: é justo que o ser humano não ouvide dos limites da sua condição de encarnado, portanto, sob imposição do carro orgânico, evitando os sonhos de super-homem que alguns se atribuem. Foi o que eu acabei de dizer. Às vezes a gente acha que pode. E pode, mas nem sempre é assim. Eu iniciei esse ano assim. Eu mudei de casa, né, casa espírita de trabalho. Então, esse ano eu vou fazer assim. Ótima organização, perfeito. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do caminho. Minha mãe se machucou, precisou de cuidados. A organização, ela se manteve, mas eu tive que abrir novas maneiras de execução daquele organograma para conseguir. Não consegui não, no começo enlouqueci, não sabia mais o que fazer. Teve um dia que eu nunca durmo de tarde, nunca, só se eu estiver doente, né? Uma febre, uma coisa assim. Eu tirei um sábado, eu só consegui almoçar, o marido fez a comida e eu deitei e eu dormi a tarde inteira. Meu marido achou que eu estava mal. Claro, né? Abusei, como é que é o nome? Do carro orgânico. Ele não aguentava mais, tadinho. Meu corpo já assim, ó, ele, sabe? Porque a gente quer abraçar daí tudo. Ai, eu não posso deixar a casa nova que eu tô trabalhando. Ai, eu não posso deixar de fazer uma palestra porque o Leocádio me pediu. Ai, eu não posso deixar de... Ai, eu não posso... Pode e deve, sempre que você tomar consciência de que os seus limites estão sendo ultrapassados. Não é ser preguiçoso, malandro, não é nada disso. Mas é entender que nós temos um corpo orgânico que tem uma razão em nossa vida. E uma delas é nos dar limite. Para a gente entender que a gente não pode sair por aí achando que é super-homem, como disse aqui o próprio texto, né?
evitando os sonhos de super-homem que alguns se atribuem. Não, eu posso. Quando vê, puf. Ou alguém adoece para parar você e você ter que cuidar da pessoa, ou você mesmo adoece. E aí, dá-lhe estresse, dá-lhe psicólogo, dá-lhe psiquiatra, ótimo. Inclusive, é algo que a gente indica, né? Principalmente nos extremos de vários tipos de problemas. Nada contra, muito pelo contrário, sou muito a favor da terapia, de tudo mais. Mas eu sou a favor também da prevenção, para não precisar chegar lá. Porque o remédio foi feito para usar quando necessário. Mas se não for necessário, melhor, né? E para não ser necessário, é saber cuidar para não se machucar. Eu até diria mutilar. Porque nós, às vezes, chegamos ao ponto de nos mutilarmos. Deixa eu acelerar aqui. Aí, ela falou, né, sobre os super-homens. Então, aí ela vem trazendo, né, musicoterapia, o socorro fraternal que nós temos em nossas casas, confiar naqueles que confiam em nós no dia a dia. Né? O socorro fraternal ao próximo representam igualmente recursos valiosos para que a pessoa desencarcere-se da carga tensional e experimente a alegria de viver e de servir, sentindo-se útil. Porque muitas vezes também nós caímos naquele círculo vicioso de eu tô cansado, eu tô estressado, ninguém me ajuda, e vai. E aí esquece de ter um tempo de fazer algo que lhe faz bem. E uma das coisas que às vezes a gente diz, mas eu nem sei agora o que me faria bem. Tem gente que diz, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma casa boa, eu sei que eu deveria agradecer por tudo isso, mas está me faltando alguma coisa. E Emmanuel, eu sempre dizia para o Chico, né, quando ele não estava muito bem, pega aí o que tem de pão em casa e vai lá na vila, no morro, sei lá como é que ele relatava, né? Um lugar onde tinha aqueles necessitados. Aí ele ia, levava um pão, aí um pegava, seu Chico, muito obrigada, que bom esse pão. E aí já iam conversando com ele e tal, e ali ele dava aquele 2, 3, 20, quantos pães ele tivesse. Quando ele voltava para casa, e aí, Chico, como é que tá o problema? Que problema? Porque quando a gente dá com amor, a gente recebe tanto amor, que aí essa já é uma própria terapia. É encontrar o que a gente acha que não sabe onde, que quer, mas não sabe o que. É o verdadeiro prazer, que é o que a gente sente quando a gente percebe que foi útil em uma pequena e simples coisa para alguém. Uma pessoa me contou certa vez que um dia descia uma escada rolante num centro comercial e por mania essa pessoa já tinha de estar sorrindo, é daquela que gosta de dizer bom dia, boa tarde, né? Ser simpático, só um olhar. Né? Você por aqui, quase como quem diz, né? E aí, nisso, uma pessoa parou, quando ela desceu a escada rolante, assim que ela chegou, né, no andar onde a pessoa estava, a pessoa olhou para ela e disse assim, que sorriso bonito, me fez um bem, muito obrigada, e foi embora. E a pessoa disse, eu fiquei assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava de emoção, ela se sentiu assim, ela se me sentiu
sim será esse. É isso. É aquilo que a gente quer, mas não sabe o que é. Porque quando a gente tem, a gente também não sabe explicar. Porque é o sentimento do prazer. Mas não do prazer da matéria, do que se comprou, do que se vendeu, ou de ser o mais ou o melhor. Não, isso não é verdadeiro prazer. Isso é só luxúria. O prazer divino é esse que a gente sente sem saber explicar. É bem como ela disse, foi uma coisa de... Eu quis continuar sorrindo, ao mesmo tempo eu quase chorei porque me tocou, me emocionou, como uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Parou, olhou para mim e disse isso, e eu fiquei assim meio... Fiquei procurando e a pessoa foi embora. E eu fiquei catatônica. Esse é um dos efeitos do bem e do tempo atribuído a nós mesmos, da tranquilidade, da paz, do sorriso. Porque a gente está assim, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então tu não consegue olhar nada nem ninguém ao entorno. Então tu nunca tem paz. Não, vamos criar limites, regras para a nossa vida. Porque a gente só vai conseguir ser bom para o próximo ou contribuintes na nossa vida e na vida daqueles que conosco compartilham o dia a dia, sendo bons para nós mesmos. Senão nós vamos acabar sendo peso para os outros. E feliz daquele que tem alguém que lhe olhe com carinho e diga, não, tudo bem, eu estou aqui. Porque muitos, não dá. Tá um chato, tá uma chata, não dá, só quer ficar na cama. Eu não tenho paciência para isso e maridos, esposas, filhos, netos. Claro que tem muitos que são maravilhosos, né? Mas nós temos que cuidar de nós mesmos. Eu vou encerrar. Então, assim, é claro que o que nós devemos lembrar é que a crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Tem mais coisas lindas aqui, mas aí eu já dei o nomezinho do livro, vocês podem procurar, porque o meu tempo já se foi. Mas eu vou repetir de novo esse parágrafo. Terapia para o estresse. A crença na vida futura. Por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Calma, nós não acabamos aqui. Calma, tenha calma. Era essa a mensagem de hoje para cada um de nós, né? E a todos. Obrigada.